Olá, pessoal! Meu nome é Tesla e eu sou professora de literatura aqui do Focus Vestibulares e a gente vai ver nessa apostila de literatura todo o trajeto literário, né, cobrado pelo Enem. Então, esse curso de literatura é para o Enem. Mas você vai percebendo ao longo dos vídeos, né, e da apostila, dos exercícios, que algumas provas, alguns conteúdos vão ser super importantes para outras provas também. Mas o que mais você tem que saber nessa trajetória toda, antes mesmo de começar, é que a literatura, os movimentos literários, eles não acabam e começam em outro. Uma coisa vai se unindo à outra. Quanto mais você ter essa percepção, vai melhorar pra caramba os seus estudos, tá? Porque você não vai precisar desligar, né, a sua chavezinha ali daquele movimento literário para poder iniciar outro. Então, se você somar ali as características, ter essa percepção histórica também, que é muito importante, e somando uma coisa a outra, você vai ver que vai melhorar absurdamente seus estudos. Agora, a gente vai ver nesse módulo 1 alguns movimentos literários aí pelo mundo. Eu compilei, tá? Vamos passar de greco-romano, literatura greco-romana, até o classicismo. Esse pedacinho aí, vocês vão ver que quando os elementos forem se juntando, vão ser super importantes para a nossa literatura, tá? Então, vamos lá. Literatura greco-romana. Vamos ver o contexto histórico? Sim, é necessário a gente ver o contexto histórico, tá? Porque toda a produção literária que a gente vai fazer, né, sempre tem alguma coisa se passando ali para aquela sociedade para poder querer expor aquilo para fora, tá? Então vamos lá. Então a literatura grega teve início em 800 anos antes de Cristo, tá? Foi a primeira a surgir na Europa e lançou os alicerces de quase todos os gêneros literários. Então preste atenção. A literatura greco-romana é a literatura, tá, que vai encadear outros movimentos. Então, você vai ter alguma coisa lá no modernismo que vai fazer uma alusão, que vai fazer uma ligação com o greco-romano. E aí, por aí vai. Que vai ter algum movimento literário que não vai fazer, o próximo que vai vir vai fazer. E aí vai alternando, tá? Então, vamos lá. A literatura grega abordou todos os grandes mitos e temas cruciais da humanidade. Vamos lá. O que é mito? O que é mitologia? Tá? Mitologia é, sim, baseado nos fatos. Tá? Então, eu tenho ali uma percepção ali do ser humano, tá? Onde eu coloco alguns outros elementos místicos ali para poder explicar. E isso veio da oralidade. Aqui a gente não está trabalhando em si com a escrita, tá? A gente está trabalhando mais com uma oralidade que vai se transportando ali para a escrita. Só que esses mitos, eles abordam como é o ciúme, né? Abordam como é a traição, e como é a amizade, né? E outros assuntos, tá? A fim de passar aquele conteúdo, né, um pouco humanizado, um pouco místico, né, para as pessoas, ok? Foi referência à literatura universal, literatura que a gente conhece hoje, né, como universal, né, na Itália principalmente, tá, que a gente vai ver um pouquinho, em Portugal, tá, que foi a nossa maior referência, tá? As atividades correntes científicas e artísticas modernas, tá? Estendeu sua influência até o início do período bizantino, que aí foi um período ali crucial, onde teve um rompimento ali com um greco-romano, ali já passando ali para a Idade Média, tá? E a gente vê a questão cristã ali, como eu posso dizer? A questão cristã, o que fez com os relatos gregos romanos, né? Eu absorvi aquele conteúdo e transformei em uma coisa, tá? Então a gente vai ver muito isso, inclusive, na literatura. Eu pego um conteúdo já existente, absorvo aquele conteúdo e faço da minha maneira, tá? Construo com os elementos que eu tenho hoje, né? Hoje, naquele período, tá bom? Então, quando o cristianismo passou a influenciar um novo estilo de desenvolvimento dos escritos gregos, tá? Dividido aqui em 3 partes, mais ou menos, que é a época arcaica, que os seus temas eram os mitos,
né, a parte lendária, baseada na memória difusa de eventos históricos, além de um pouco de folclore ali, né, alguma coisa religiosa, como a gente vai ver em algumas cantigas, né, em alguns elementos de poesia, que a gente ainda vai ter um mito ali muito presente, as ninfas, os deuses gregos, né, que a gente conhece pra caramba. Época clássica, que aí essa segunda fase, e percebam bem as coisas que eu estou dizendo, tá? Vão anotando aí. Por quê? Toda essa percepção você vai ver, ué, mas isso aqui já não tinha lá atrás? Mas eu conheço isso aqui. Vai perceber. Ó, a época clássica, a prosa histórica grega atingiu uma maturidade, né? Então ficou mais madura aquela escrita, aquela fala, né, e tudo mais. E aí eu tenho gêneros dramáticos, então eu tenho a criação ali do teatro, né, aquela exposição, né, da cara triste, da cara feliz. Épocas helenísticas e greco-romanas, que a criação artística passou ao patrocínio privado. Então a gente vai ter uma questão aqui, ó. Eu vou pegar, né, toda essa parte artística e eu vou limitar. Segura essa. Eu vou limitar para uma parte da população. E aí a gente tem outro gênero que vai surgir a partir daqui dessa época clássica, que ela vai ser para o público. Tá voltado para o público, a camada um pouco mais baixa, a camada popular, tá bom? E aí a gente tem o Homério. Homério é ótimo, né? Falei Homério, vai ter que cortar isso aí. Homero e Virgílio, que é com as epopeias, tá? Narrativas mitológicas que expressam verdades humanas, tá? A representação do coletivo. A verdade dos gregos e da sociedade até hoje. Então, os temas abordados ali, tá, pelos gregos, em forma de mito, são vistos até hoje. Então, peguem a importância desse conteúdo aí que a gente vai trabalhar no módulo 1, tá? Epopeia, que é referência histórica com lendas e mitos, né? Então eu tenho a história da Grécia, como ela foi criada, e eu coloco Zeus, né? Afrodite, coloco ali os deuses gregos impedindo, interrompendo, apadrinhando alguém, sendo semideus, né? É filho de fulano de tal, né? A gente vê, inclusive, isso mais recente, para quem gosta assim, dessa parte de literatura, a gente vê em Percy Jackson, né? Homero, ele é um aedo. O que seria um aedo, tá? Ele é um cantor. Então imagina só, Ilíada, conhecida, né, lá da Guerra de Troia, né, e tudo mais. Imagina só, mais de 2.000 versos cantados. Cantados. Não eram escritos ainda. Eles eram cantados. Isso aí. Tá? Quase 2.000 versos ali cantados, falando sobre os acontecimentos da Guerra de Troia. Então, ele começa com o julgamento de Paris, feito por Afrodite, né? E não termina no cavalo de Troia, tá? Ele termina na morte do Heitor, né? Que faz o funeral, né? E tudo mais. Ele termina na morte do Heitor. Outra coisa, tem o Aquiles, Brad Pitt, né? Conhecido como o Brad Pitt, né? Na questão da mídia. O Aquiles, ele não estava lá por causa de território, de guerra. Ele estava lá porque era honra. Eu quero morrer com honra, quero morrer como herói, né? E essas questões. Peguem essa percepção, tá? Do homem ali, do herói, né? do mito, tá? De querer morrer com honra, tá? Você vai ver. A Odisseia, tá? É a continuação da Ilíada. Só que assim, acabou aqui a guerra, tudo bom, cavalo de Troia, hahaha. Só que aqui, ó, Aquiles tinha outras pessoas, né, envolvidas. Que uma delas era o Odisseu. Era o cara lá do cavalo de Troia. E aí o que acontece? Foi tentar viver a vida dele, só que aí a mulher dele estava presa em outro lugar e não estava conseguindo voltar para casa. Só que já estava predestinada a passar 10 anos aí em uma jornada, tá? E aí nessa jornada é que às vezes, não sei se vocês já ouviram a expressão, nossa, para chegar até aqui parece que eu passei uma odisseia, né? Porque foi uma jornada
ali de 10 anos, né, e tudo mais, extensa, de passando por várias situações para poder impedir chegar ao meu objetivo. Nossa, mas essa questão narrativa parece muito o que a gente vê hoje, sim. Né? A gente vê essa questão, eu tenho um personagem principal, né, princípio lá da narrativa, eu tenho um personagem principal que tem um objetivo de vida ou morte e uma série de acontecimentos passa, né, para que impeça, né, ele de chegar no objetivo final. Isso é o clássico, tá? Para quem gosta do universo DC, Marvel, anime e tudo mais, é a odisseia, tá? Total. E aí a gente vê desse cara aqui, ó. Desse cara aqui, tá? Esses 10 anos ali foram impulsionados por Deus, né? Então tem a parte, sim, mitológica, eu tenho o homem ali, o principal, mas ele é um boneco. Então aqui eu tenho um homem muito como um boneco dos deuses, tá? Ele é semideus, né, e tudo mais, ele já tem um destino, ele já é destinado, né, a alguma coisa, né? E aí os deuses movem as peças ali para ir contra, para ir a favor, para ele poder chegar no objetivo, tá? E aí, por último, depois ali, tá, do Homero, a gente tem Virgílio, que vai criar Eneida. Eneida é o Enéas, não é o cara da política, tá? Mas parecido, talvez. Ele é um semideus, e esse semideus estava lá, ó, aonde? Aqui, ó, na Guerra de Troia. Que pasmem, não se sabe nem se aconteceu a Guerra de Troia mesmo. É isso aí. Sabe que eu gosto de trazer algumas fofocas literárias e não se sabe nem ao certo se a Guerra de Troia aconteceu daquela forma mesmo, né? Tem isso. Então, Enéas é um semideus, tá? Que o objetivo dado a ele foi fundar Roma. Objetivo, ó, tranquilo, né? E aí, o que serviu essa obra, tá? Serviu para exaltar o povo latino, tá? E transformar em mito. Então, o que lá os caras fizeram, tá? Pegaram a obra de Virgílio e fizeram assim. Se eu posso, né, dizimar metade do mundo, metade do universo, invadir terra, é porque eu mereço. Porque eu mereço, tá? Por quê? Porque já dizia, somos filhos, né, do semideus. Nós somos o mito, tá? Fazemos parte do mito. De Rômulo e Remo, né? A história ali, da fundação ali de Roma, tá? Então, tudo isso serviu para enaltecer o povo latino, ok? Então, uma história cheia de mitos, tá? Serviu para, por exemplo, invadir o Egito, invadir outras terras em si, uma questão de merecimento, né? Nossa terra foi criada por um semideus, aquela questão toda, né? E aqui a gente também já tem os deuses transformados com outros nomes, né? De Júpiter, Saturno e tal, fazendo referência ali ainda à parte da Grécia, tá? Mas é a mesma coisa, tá bom? A poética do Aristóteles. Vamos avançar um pouquinho, vamos entrar cada vez mais, tá? E a poesia trata do universal, a história trata do particular. Então, a poesia, ela vai tratar de algo além. A história é algo limitado ali no sentido literalmente histórico. Por exemplo, no Édipo Rei, é a história, né, de um rei, de Tebas, tudo mais. É isso, é o que a história trata. Agora, ali trata da história do ser humano que vai contra o destino já predestinado e aí tudo acaba acontecendo do jeito que tinha que acontecer. Aí essa parte ali que vai tratar de uma coisa mais universal, ela é parte da poesia. Então esse livro aqui é um livro teórico, tá bom? Usado para quem, né, estuda, né, e tudo mais, vai estudar sobre ele, mas ele já parte desse princípio, que tem aquela parte histórica, vai falar de rei, né, rei, rainha, né, e tudo mais, só que tem aquela parte poética, tá, que vai trabalhar ali os sentidos, os sentimentos humanos, ok? Poesia é mímese, é representação da ação humana em métrica. Então, tem todas as ações humanas e a poesia faz o quê? E representa.
a gente vai ver essa questão de representar, de eu pegar uma ação humana e transformar, a gente vai ver isso mais lá pra frente também de novo, tá bom? Poesia é fundamental para o aprendizado, sua importância vai além da estética. Então, a poesia, assim como o mito, a questão oral, ela já é milenar, tá? E ela é trabalhada para aprendizado. Literatura é aprendizado. É pegar uma ação do ser humano, tá? E quando você vai reproduzir isso, é a fim de aprender, de retratar alguma coisa com o ser humano para passar algum tipo de conhecimento. Ok? E antes da gente falar dos gêneros dramáticos, respira, dá uma pausa, absorve tudo isso aí, anota no seu caderno, tá? Que a gente já volta.